Bem, vou falar um Lula livre aqui, antes de Lula livre, para começar, né? E então vou falar um pouquinho de América Latina. E vou começar um pouco, não pelo fim, mas pelo começo do fim, digamos assim. E o que eu acho que é o começo do fim? Outros já terão me ouvido falar isso, mas como as plateias mudam, eu vou tomar a liberdade de falar a mesma coisa, porque eu acho que é uma coisa importante. Todo mundo fala muito das capas da revista Economist, né? A revista Economist, revista inglesa, britânica, muito famosa, e teve uma capa ficou muito famosa no Brasil, que é a capa do Cristo Redentor sendo decolando, né? Assim, propulsionado como se fosse um foguete aos ares. E aquilo era para ilustrar, digamos, o crescimento do Brasil, acho que foi em 2009. Mas eu acho que teve uma capa ainda mais importante do que ela e mais significativa, que em 2010, acho que tipo abril, maio de 2010, o Economist publicou na sua capa um mapa da América Latina, estou entrando no tema, um mapa da América Latina, da América, aliás, do continente americano todo, ele, digamos, de cabeça para baixo, respeitando, quer dizer, levando em conta a convenção de que o norte fica em cima e o sul embaixo. É apenas uma convenção. Aliás, atrás da minha mesa tinha um mapa italiano inspirado em árabes, que era o contrário, que era o sul em cima e o norte embaixo. Enfim, o Economist colocou uma capa desse tipo, e o título da capa, com essa inversão, era a ascensão da América Latina não é mais o quintal de ninguém. Eu acho que ali começou a virada contra os governos que tinham se estabelecido na região. Eu acho que naquele momento, aquelas pessoas que fazem parte do que se convenciona chamar como Estado Profundo norte-americano, que não tem nada a ver com Obama, nem com Bush, pode ter alguma coisa a ver, mas não diretamente a ver com ele, mas aquelas pessoas que fazem parte da NSA, que depois espionaram a presidenta Dilma e a Petrobras, a CIA, os serviços de inteligência do Pentágono, o próprio Departamento de Estado e, quem sabe, talvez até alguns membros do capital financeiro, pessoas que estavam ligadas a investimentos, viram aquele mapa e falaram: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a América do Sul se levantar e não ser mais o quintal de ninguém, nobody's backyard em inglês, é algo que não está nos planos. Se você pegar qualquer livro, a gente obviamente vê esse termo de maneira muito pejorativa, e não deixa de ser, evidentemente, mas é um termo usado comumente pelas pessoas que estudam estratégia nos Estados Unidos, que estudam política de defesa, que estudam relações internacionais. Nós somos para eles o quintal. O quintal. O quintal no sentido que nós não estamos, digamos, diretamente nas áreas em disputa, né? O grande conflito leste-oeste se deu em torno da Europa e um pouco depois na Ásia. Não em relação à América Latina. Claro que chegou aqui com Cuba, chegou aqui com o Brasil, com os golpes de Estado, com tudo isso, mas, de qualquer maneira, com a exceção incomodíssima de Cuba e, por um pouco tempo, o Chile, a América Latina era, sim, o quintal dos Estados Unidos. Então, aquele mapa, com aquela legenda, eu acho que incomodou. E aí eu acho que é preciso, digamos assim, entender um pouquinho o que estava se passando. Eu vou me deter mais na política externa, porque é o que eu conheço melhor. Obviamente que eu poderia também lembrar para vocês que América Latina e Caribe, mas a gente fala mais América Latina, sempre viveu uma série de contradições, né? A América Latina, ao mesmo tempo que era o quintal, mas ela tinha, digamos, uma elite mais ou menos culta, que queria fazer parte do centro, né? Embora economicamente nós fôssemos a periferia, como já os estudos do Raul Prebisch já diziam isso, os estudos da CEPAL. Mas outro dia eu fui a um lançamento de um livro convidado pela viúva, dos diários do Celso Furtado, Diários Intermitentes, lá no Rio de Janeiro, e ela comentou que o Celso Furtado, meu xará, nosso xará, né, Celso? Que o Celso Furtado, quando foi incluído no ato institucional número 1, que não tinha número na época, né? Era só ato institucional, depois é que veio 2, 3, 4, 5. Quando foi incluído no ato institucional, ele nem entendeu, ele se achava um técnico. Diz ela, estou repetindo mais ou menos as palavras dela. Tudo que ele queria era pensar o Brasil. Falei, bom, você explicou por que ele foi preso. Ele queria pensar o Brasil. E a ideia não era que alguém pensasse o Brasil e que pensasse o Brasil como um possível ator internacional.
e com relevância na região. Então, eu acho que aí estava grande parte do problema, quer dizer, você confrontar já o poder externo, o poder absoluto dos Estados Unidos. Isso se espelhou naquela época na política externa também, né? O Santiago Dantas, até houve agora não sei se polêmica, mas houve um rumor recente que o atual chanceler, né, vergonhosamente, teria mandado tirar o busto de Santiago Dantas da sala que tem o nome dele. Não sei se é quando depois ele desmentiu, mas terminou o tweet que ele desmente assim, mas podia ter mandado. Veja, gente, que coisa ignóbil, né? Isso não se passou, nunca houve. Quando eu procuro, não é o assunto, mas não há como deixar de falar. O que existe hoje no Brasil e no governo brasileiro, e sobretudo na chancelaria, é uma total anormalidade. Não é só ser de direita, eu convivi com pessoas de direita, posso gostar ou não gostar, posso lutar pelas minhas ideias e permitir que eles lutem pelas deles, dentro de um discurso racional. Eu poderia citar muitos nomes, não vou citar nenhum aqui para não criar problema, não ter vaia em torno de algum outro nome, mas enfim, poderia conhecer muitos deles. Agora, o que existe hoje é uma anormalidade. Quer dizer, o Brasil vive um período anormal, e uma das coisas que mais me choca na grande mídia, já que temos aqui uma pessoa de desses jornais, é que essa anormalidade é vista como normal, mesmo quando critica. Você critica que fez isso, que fez aquilo, mas você não vê que nós estamos vivendo uma total anormalidade. O Brasil não existe. Para me deter mais na parte internacional, para não entrar em detalhes policiais, mas me deter na parte internacional, nunca houve no Brasil quem atacasse a mulher do presidente da França, o pai da alta comissária de direitos humanos e ex-presidenta do Chile, né, que fizesse coisas desse tipo. Nunca houve um presidente que dissesse que estava apaixonado pelo governante de uma superpotência. Tudo isso configura um quadro. Nunca houve ninguém aqui que disse que não iria à posse de um presidente argentino, que não cumprimentaria. Tudo isso configura uma anormalidade, uma coisa muito grave, e da qual nós vamos levar muito tempo para nos recuperar, porque essas marcas ficam. Não tanto só pela pessoa que está fazendo, mas pela passividade da nossa elite diante disso. Eu outro dia dei uma entrevista para o Jamil Chad, no UOL, em que eu falei disso. E mencionei, inclusive, a falta de reação da Fiesp aos planos de redução tarifária unilateral que tem o atual governo, né? O Guedes. Bom, dito pelo próprio jornalista, acho que isso não é um segredo, pouco depois da matéria ter sido postada, alguém da Fiesp ligou para ele e disse, não, tem uma nota aqui, uma nota que eles fizeram às pressas, xoxa, mas pelo menos é uma nota que diz que tem que haver consulta, que tem que ser no âmbito do Mercosul, que o Mercosul é muito importante, tal, já achei um progresso, mas não tinha feito nada. Quer dizer, você ameaça reduzir as tarifas dos produtos industriais numa proporção muito maior do que o Brasil pensou em fazer durante a rodada de Doha, de negociações comerciais, e era para fazer mediante compensação. Você, em troca, ia ter eliminação, ou pelo menos redução importante dos subsídios agrícolas que nos prejudicam o agronegócio e a agricultura familiar. Não, isso era de graça. Está para ser de graça essa redução tarifária, quer dizer, essa decisão de que o Brasil não será mais um país industrial. Não será mais um país industrial, porque nós não teremos condição de resistir aos produtos estrangeiros. E não é ser anti-americano com isso, não. É produto americano, produto europeu, alemão e também produto chinês, o que for. Não é? Então, isso é uma coisa impressionante, e esse conjunto de atitudes todas são levadas com normalidade. Tudo isso é normal. Então, isso me chama muita atenção. Mas eu estava falando disso tudo por causa do Santiago Dantas, que introduziu a política externa independente, que conceitou. Na realidade, isso foi inaugurado, em boa parte, não foi pelo Juscelino, não, que é mineiro, mas o Juscelino teve uma boa. Não, Juscelino procurou conciliar todos os interesses. O Juscelino era um grande conciliador, o que não deixa de ser uma qualidade quando você vê o mundo de hoje. Mas, enfim, o Juscelino era um grande conciliador. Mas é inaugurada pelo Jânio Afonso Arinos, mas o Santiago Dantas é quem conceptualiza. Eu acho que nunca um ministro, e de qualquer pasta, passou tão pouco tempo e marcou tanto o ministério e a política dele quanto o Santiago Dantas. Ele foi 8 meses ministro do exterior. Depois ele foi ministro da Fazenda também, mas ele realmente se notabilizou como ministro do exterior e é uma marca até hoje. Bem, queriam retirar o busto dele. Mas, enfim, eu entrei sob a égide
dessa personalidade muito importante, e logo tive que enfrentar outras situações. Mas voltando à América Latina de um modo geral, nessa época eram já muito conhecidos no Brasil os estudos da CEPAL, os estudos que separam centro e periferia, né? O Prebes trata muito disso e mostra como, digamos, a América Latina e a América do Sul deixou de se industrializar. E não é só uma dicotomia indústria-agricultura, é porque deixando de se industrializar, também não desenvolveu tecnologia, não desenvolveu capacidade própria de ter uma competitividade internacional, naquela época, pelo menos. Eu me lembro que um estudioso da CEPAL, uma vez fez uma análise em que ele dizia assim, em espanhol chama ele casilheiro vazio, é a casa no sentido de tabuleiro de xadrez ou de dama, a casa vazia da América Latina. Ele faz uma matriz e ele mostra, digamos, os países com algum dinamismo econômico e os países um pouquinho mais de equidade. Então ele mostra entre os países com dinamismo econômico, naquela época que ele estudou o Brasil, nos anos 60, 70, mas e os países com maior equidade, mostra o Uruguai. Agora, o que não tinha era nenhum país com dinamismo econômico e com equidade ao mesmo tempo. Essa era a casa vazia da América do Sul. Na realidade, lá para cá, a situação só fez quase que se agravar, no sentido, em alguns hiatos. Mas o fato é que essa era uma situação da América Latina e do Caribe no conjunto. E aí, nós já tivemos exemplos históricos vários aqui no continente de que todos os governos que tentaram ampliar a justiça social e, ao mesmo tempo, dar maior autonomia aos países, foram derrubados. Foram derrubados, em geral, por golpes. Dois exemplos clássicos aqui, de muito tempo atrás, foram o Getúlio e o Perón. Mais tarde, já nos anos 60, 70, Goulart e Allende. Para falar apenas dos exemplos mais óbvios que todo mundo sabe. Então, é essa condição de ser um país subdesenvolvido, com pouca capacidade de produção tecnológica, com pouca capacidade de produção da indústria, dependente sempre de matérias-primas, etc. E, ao mesmo tempo, um país em que a desigualdade é produzida e reproduzida em cada ciclo econômico, e a dependência externa, idem, essa é a condição dos países da América Latina. E eu acho que foi uma coisa excepcional, que eu pulando um pouquinho as coisas como elas ocorreram, porque não é o caso de fazer uma longa história aqui, mas, digamos assim, depois das ditaduras militares, com a volta da democracia, com uma série de fatores que ocorreram, o início desse milênio é marcado por uma mudança. Uma mudança em que essas duas coisas começam a ser atacadas de maneira firme, sobretudo a desigualdade. A desigualdade é a maior chaga da sociedade brasileira e eu volto sempre a dizer, a desigualdade aqui não é só uma desigualdade de classe, é uma desigualdade de gênero e é sobretudo uma desigualdade de raça. Enquanto nós não entendermos isso profundamente, o povo brasileiro não estará representado. O povo brasileiro, nós não estaremos, eu participo de um grupo que chama Projeto Brasil Nação. Eu digo, aí está do racismo. Não, mas não é uma coisa à parte. Se nós não resolvermos o problema racial, nós não estaremos criando uma nação brasileira. Não temos uma nação brasileira plena, porque temos ainda a sombra da escravidão entorpecendo as nossas ações e enfraquecendo o tecido social. Então, muito foi feito, não vou entrar aqui nos detalhes do governo Lula e Dilma para diminuir isso, muito foi feito em outros países também em relação aos indígenas, mas o que é interessante nos primeiros 10, 15 anos do novo milênio é que há uma forte tendência uma forte impulso, melhor dizendo, primeiro, para consolidar a democracia. Segundo, para combater a desigualdade social, inclusive racial e étnica, aqui no Brasil, de maneira notável, na Bolívia e outros países andinos, em que isso também era um fator importante em relação aos indígenas, aqui mais em relação aos negros, embora também atinja os indígenas. Há uma forte tendência nisso. E, ao mesmo tempo, uma reformulação da política internacional do país que procura colocar esses países, no caso eu vou falar mais do Brasil, mas eu acho que isso está presente nos outros, colocar a América Latina e o Caribe, mas sobretudo o Brasil, numa nova posição no cenário internacional. Eu acho que, digamos, o Brasil percebeu
não é? Que nós estávamos vivendo, o governo do presidente Lula, que estávamos vivendo um mundo que era mais multipolar, que o poder não estava tão hegemonicamente concentrado, até porque os Estados Unidos estavam engolfados, sem trocadilho, na Guerra do Golfo, lá no Iraque, e nós começamos, então, a traçar, digamos, um perfil de política internacional que visava uma maior independência. Mas essa maior independência não podia ser só do Brasil. Tinha que ser do conjunto da América do Sul e, se possível, América Latina e Caribe. Nós falamos muito da América do Sul, Dulce lembra desse debate, porque era uma questão prática. Naquele momento, tudo que você pensasse fazer em matéria de integração econômica tinha que ser na América do Sul, porque o México estava negociando o NAFTA, tinha negociado o NAFTA, estava muito preso ao NAFTA, os países da América Central idem, embora não tenhamos tido várias iniciativas também em relação a eles. Mas a América do Sul era aquilo que parecia viável, com a consolidação do Mercosul e com a ampliação do Mercosul para, se possível, cobrir de uma forma ou de outra toda a América do Sul. Não era possível exatamente da maneira que foi, porque, enfim, são detalhes econômicos e de técnica econômica que eu não acho que eu vou deixar de lado aqui, mas algo muito importante foi a criação da Unasul. A criação da Unasul, que começa, na realidade, os primórdios da Unasul, sem falar do governo Itamar Franco, a primeira pessoa a falar de uma área de livre comércio sul-americana que se opunha à área de livre comércio das Américas, que era promovido pelos Estados Unidos. A primeira pessoa foi Itamar Franco, num discurso no Grupo do Rio, em Santiago, em 93. Nós tentamos levar adiante um pouco, não avançou, depois veio o governo Fernando Henrique, eu vou reconhecer um mérito ao Fernando Henrique, vocês vão me perdoar, vou reconhecer um mérito, ele fez a primeira cúpula, ele teve 2 méritos, deixou o começo da transição para o Lula, depois, os deméritos eu não preciso falar, mas enfim, ele então fez a primeira cúpula de países da América do Sul. E aí no governo do presidente Lula, para falar dos primórdios, a primeira negociação que existe é com o Peru, um país que era governado por um presidente de centro-direita, que era o Toledo. Então não tinha nada de bolivariano, isso que eu quero dizer, nada contra o bolivarianismo, mas não era bolivariano. Foi aí que, em torno desse acordo Peru-Mercosul, que depois se estendeu à comunidade andina-Mercosul, é que se cria a base da comunidade sul-americana de nações, como nós chamávamos inicialmente, que depois se transforma em Unasul, cobrindo todos os países da América do Sul. Se vocês forem ver hoje, há uma rede de acordos de livre comércio entre todos os países da América do Sul, exceção de Guiana e Suriname, que são muito pequenos e frágeis, e aí eles têm um tratamento diferenciado nesse processo. E isso tem uma repercussão enorme na economia. Não é? As pessoas que diziam que era ideológico, como é que é ideológico? Alguém uma vez me perguntou, no início do governo, falou, chanceler, por que o senhor dá tanta importância à América do Sul? Porque eu moro aqui, né? Se eu morasse na Europa, talvez desse mais importância à Europa, mas eu moro aqui, tem que tratar daqui. É a mesma perplexidade que gera um editorial de um desses jornais grandes, quando se anunciava que acabou não ocorrendo, tem uma vantagem que às vezes esses governos são incoerentes, mas esse é pior do que o do Temer. Quando se anunciou que iam fechar embaixadas na África, é um artigo, não sei se é um editorial, um artigo, não me lembro mais se era assinado, que dizia assim, o Brasil tem mais embaixadas na África do que a Alemanha. Eu falei, ué, qual é? Metade da população alemã é de origem africana? Acho que não. Então, quer dizer, mas essa inclinação cultural de achar que nós somos europeus, que na realidade, quando você fala de centro e periferia, né, voltando ao termo do Preves, o periferia, ele se considera um europeu de segunda categoria. Antes era um europeu de segunda categoria, hoje em dia se considera um americano de segunda categoria, um norte-americano. Né? Mas de preferência um norte-americano branco, texano, sei lá o quê. Enfim, então essa é a visão que a elite brasileira tem de si própria, é o projeto que ela faz de si própria, é um projeto excludente por natureza, é um projeto que não é de nação, porque se você exclui os pobres, os nordestinos, os negros, não vou nem falar das mulheres, porque isso é óbvio também, você não constrói uma nação, não tem uma nação. Então, quer dizer, até quando você diz populismo nacionalista, é mentira, não tem nada de nacionalista. Pode usar a soberania como ser útil em algum momento para defender algum absurdo. Aliás, eu vou fazer se me permitem, fazer um pequeno parêntese. Eu até escrevi um artigo que deve sair na Carta Capital, mas eu vou falar aqui
sobre essa questão de soberania, porque isso é mal usado hoje em dia de uma maneira... O chanceler e o presidente falam de soberania de uma maneira totalmente falsa e distorcida. Soberania não é liberdade para matar, não é liberdade para desrespeitar as normas internacionais às quais você aderiu livremente, não é liberdade para você desrespeitar os direitos humanos, não é liberdade para queimar a floresta, não é liberdade para, enfim, para todos os tipos de discriminação de gênero e tal que existem. Não, soberania é você ter a responsabilidade por um território, e nós exercemos isso plenamente. O presidente Lula e a Dilma, eu fui ministro de defesa da Dilma também, com muito orgulho, mas eu estou falando mais da política externa por causa da América Latina. O presidente Lula nós exercemos a soberania plenamente, com responsabilidade, sabendo que a Amazônia é brasileira, temos que tratar da nossa Amazônia, mas em benefício da nossa população e respeitando os interesses do mundo, porque o clima é uma coisa global, não é uma questão de querer ou não querer, o clima é global. Então, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é brasileira. Agora, o problema é global, não há como ignorar. Então, nesse momento, para poder você se antepor a uma ideia que também não é correta, do presidente francês de internacionalização, de Estatuto Internacional da Amazônia, as pessoas se enrolam na bandeira nacional e dizem que estão defendendo a soberania. Não é isso a soberania. A soberania é você não vender a Embraer, não deixar a Embraer ser vendida, é você não vender, o leilão agora da cessão onerosa do pré-sal ser entregue, é não privatizar. Privatizar é uma palavra falsa também. Aliás, a gente tem que... Jornalistas também é importante, eu me dirijo muito a vocês, porque vocês é que fazem a cabeça das pessoas, não sou eu falo de vez em quando. Mas privatizar é mentira, é desnacionalizar, porque não tem um agente privado brasileiro capaz de comprar uma empresa dessas. O tempo do Hermílio de Moraes e outros, que eles me perdoem, mas como grandes burgueses na sua... Mas não existe mais, não há. Se houver a privatização da Eletrobras, não é o Gerdau, sei lá quem vai comprar são os americanos, os chineses. Não é? Claro, nessa coisa não tem que discriminar, tem que ver. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento dramático. A América Latina avançou muito. Governos progressistas no Brasil, governos progressistas em vários outros países, com conotações, matizes, digamos assim, diferentes, da Venezuela à Argentina, passando pela Bolívia, Equador e Chile, não é? Mas, enfim... Era o que se chamou também, um pouco cor-de-rosa a minha camisa, a onda rosa. Desde que a Tamires falou, faço questão de não usar azul em público. Mas, enfim, enfim, então, quer dizer, a onda rosa que dominou aqui a região. E a nossa política externa, defendendo a soberania nacional e o interesse nacional, dentro da visão do mundo, que, como eu disse, estava ficando um pouco mais multipolar, com as reações que houve à invasão do Iraque, a Rússia e a China novamente se manifestam. A China agora, superpotência, mas a própria Rússia retomando um certo orgulho, até na Europa, Alemanha e França discordando dos Estados Unidos na questão da invasão do Iraque. Era um mundo que estava ficando um pouquinho mais flexível, e o Brasil achava que tinha que usar para si e para o benefício da própria paz no mundo, eu acho, essa flexibilidade. Mas que o Brasil não podia fazer isso sozinho. O Brasil tinha que fazer isso junto com os países sul-americanos e latino-americanos. Então, por isso, nós criamos a Unasul, já me referi antes, estou voltando, e em 2008 ela é formalmente criada. Quando foi criada, é o primeiro organismo de natureza política ou jurídica sul-americano, tirando talvez do campo, tirando o futebol, que tinha uma liga sul-americana. O único, primeira vez, não havia, o conceito América do Sul tinha inclusive sido apagado. E para não parecer, há muitas tecnicalidades aqui que fica difícil de explicar numa... Não é que vocês não entendam, vocês têm, eu que não tenho capacidade de resumir o suficiente. Mas por que era América do Sul e não América Latina e Caribe? Eu mencionei porque já havia acordos entre México e tal, que impediam fazer com eles a área de livre comércio que nós fizemos, ou pelo menos dificultavam, que nós fizemos em toda a América do Sul. Mas a gente sim achava que era importante ter um relacionamento com toda a América Latina e Caribe, e o presidente Lula convocou em 2008 também, na sequência do dezembro de 2008, a primeira reunião, a primeira cúpula de países da América Latina e Caribe. O saudoso, fala que é saudoso, embora de vez em quando discordasse dele, ou ele discordasse de mim, Clóvis Rossi, se referia como as multicúpulas, porque naquele dia se reuniu a cúpula do Mercosul, cúpula do Grupo do Rio, cúpula da Unasul, e uma cúpula que estava sendo criada, que a gente chamou de CALC, que virou depois CELAC na reunião no México. E a CELAC é também
quando houve essa reunião, em 2008, é a primeira vez que os países latino-americanos e caribenhos se reúnem sem a tutela dos Estados Unidos e sem a tutela europeia. Bem, você tem isso. Você tem o combate à desigualdade aqui. Você tem o pré-sal, muito importante a decisão de manter o pré-sal controlado basicamente pela Petrobras. Você tem uma política externa que aproxima o Brasil da África, dos países árabes, sem hostilizar Israel. Inclusive, eu devo dizer isso também, eu fui 5 vezes a Israel. E o presidente Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel. Não foi o Bolsonaro, foi o presidente Lula. Né? A gente muda a história, mas tem um limite para mudar a história. Dizia um ministro do governo anterior, de modo que eu não vou citar o nome também, para evitar coisas, mas ele, depois eu descobri que a frase é de um pensador inglês que é muito boa, que no Brasil até o passado é imprevisível. Né? Então, de repente, você descobre que o primeiro a ir lá foi o Bolsonaro, etc. E tal. Mas, enfim, a relação com Israel era uma relação correta, tanto assim que, ao mesmo tempo que uma revista brasileira publicava a minha foto do lado almedinejado, como se nós fôssemos os dois detratores de Israel, o Netanyahu estava pediu ao Lula, naturalmente, que ele era o presidente, mas acabou sobrando para mim, para ajudar a mediar a questão da fronteira com a Síria. E eu mantive contato direto com o Netanyahu, imagine. E ele até dizia, não ligue para o meu chanceler, ligue para mim. Porque ele não confiava, o chanceler dele era dose, vou te contar. Netanyahu parecia uma pomba comparado com o chanceler. Bom, enfim, então essa é a política externa. E eu vou só resumir aqui agora para já chegar perto do final. E criação de novos fórum com a África, fórum com países árabes, América do Sul unida, América Latina e Caribe unida. IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, que foi uma coisa, a primeira vez que 3 países em desenvolvimento, um em cada continente do mundo em desenvolvimento e tal. E é o IBAS que resulta, é do IBAS que resulta os BRICS em grande medida, e antes que me digam que não, que o Jim O'Neill do Goldman Sachs já tinha pensado, eu tinha pensado só o nome. Uma vez eu encontrei o Jim O'Neill, já depois de que eu já não era, enfim, em 2006, eu acho, eu estava numa organização internacional ligada à saúde, e ele tratava do tema como secretário do Tesouro americano, e ele era muito prosa de ter pensado o termo BRICS, tem toda razão, aliás. E eu disse assim, ô Jim, sei lá, primeiro chamei de Lord, porque ele era Lord, depois chamei de Jim. Ô Jim, você que inventou os BRICS, né? E ele disse, sim, eu falei, mas fui eu que fiz. Quer dizer, na realidade, não fui eu, foi o Brasil, foi o Lula, mas na hora aí eu achei que era mais engraçado eu dizer dessa maneira. Mas enfim, então, porque nós é que fizemos, porque na realidade, os BRICS, há outros fatores, eu não posso simplificar. E claro que o crescimento da China é um fator excepcional, o fato da Rússia ser importante, mas a Rússia e a China viviam batendo na porta do IBAS porque queriam entrar. Por que a gente não pode fazer parte? Porque a gente não é democracia? Sei lá. Vocês não acham que a gente é democracia? Então, eu não estou falando teoricamente, são conversas que eu tive com o chanceler russo, Igor Ivanov, antes do Lavrov, e eu tenho uma nota, inclusive, dessas reuniões que havia à margem das reuniões do G8, tinha uma bilateral Brasil-China, G8 mais 5, tinha Brasil-China, e o Rugenthal, o último comentário era se queria elogiar o IBAS. Por que esse cara está elogiando o IBAS? Qual é a dele? Enfim, eles achavam que ganhariam um pouco do que se chama soft power, poder brando, com a participação de países como Brasil, Índia e África do Sul, num grupo que eles mesmos teriam também a importância. Bom, você tem pré-sal, tem BRICS, tem esses fóruns todos, tem a América do Sul, que não é mais quintal de ninguém, segundo o Economist. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Como é que foi, não sei, eu nunca saberia os detalhes, né? Não sou um estudioso, eu pessoalmente um investigador das relações da nossa justiça, dos nossos procuradores, com o Departamento de Justiça americano, mas muita coisa já está publicada a esse respeito, de modo que não é preciso fazer. E, evidentemente, a leniência, a passividade ou a cumplicidade de uma grande parte da elite brasileira. Essas duas coisas se juntam, né? E aqui, então, começa. E o Brasil, talvez não tenha começado, cronologicamente essas coisas são um pouquinho assim, às vezes vai e vem, mas o Brasil era, digamos assim, a joia da coroa nesse processo. No processo, digamos, em inglês se chama rollback, quer dizer, de você mandar para trás a onda cor-de-rosa, os partidos progressistas, os partidos que defendiam a soberania, que defendiam a unidade da América do Sul, que defendiam maior justiça social, o Brasil era o de maior peso. Não quer dizer que eles não tenham atuado em outros,
Na Argentina eles ganharam pelo voto, agora perderam de novo, mas enfim, tinham ganhado, não sei se que influências houve, não vou entrar nisso, mas quando não era possível ganhar pelo voto, ganhava de outra maneira, como foi no Brasil, como foi em outros lugares. Só que, com todo esse processo, né, obviamente tem um objetivo estratégico de manter sob a órbita, mas tem também o objetivo econômico de manter manter esses mercados abertos para o neoliberalismo e, sobretudo, para o capital financeiro. Agora, só que eu acho que o neoliberalismo não percebeu, ou, digamos, as pessoas que, como o neoliberalismo não é uma pessoa, mas as pessoas que comandam ou atuam dentro de uma agenda neoliberal, não perceberam que existe uma coisa que se chama povo. Né? E ele foi muito longe na execução das suas teses. Então, você tem os indígenas no Equador, a população, inclusive grande parte da classe média no Chile. Na Argentina foi possível com os partidos mais organizados e em uma situação diferente pelo voto. Nós estamos vendo, digamos assim, um contra-retrocesso. Nós estamos vivendo isso. Uruguai nós temos esperança, mas enfim, vamos ver. Mas de qualquer maneira, para o conjunto da região, nós estamos assistindo com um fato muito importante, que foi a mudança no México também. É algo muito importante. Para quem estuda política internacional, olhem bem, digamos, o que a gente poderia chamar um eixo do bem. O eixo do bem, no momento, é México-Argentina. O Brasil está de lado. O Brasil adotou uma posição tão anormal que eu acho que está se tornando disfuncional até para os Estados Unidos. Até para o Trump. O Trump cumprimentou. Porque o Trump cumprimentou. Aliás, antes o Mike Pompeo tinha cumprimentado, depois o Trump ligou, disse que quer encontrar com o Alberto Fernandes, né? E o Brasil adota uma posição, quer dizer, você tem que entender, relação internacional é diferente. Eu já convivi com muitos governos de direita, centro-direita, direita que diz que é centro, centro que diz que é centro-esquerda, tudo isso já existiu, né? Ou até a direita militar, que enfim, nunca vi o que existe agora. É uma total anomalia, é disfuncional até, se você quer se subordinar aos Estados Unidos, mas você está se subordinando de uma maneira disfuncional. É possível que isso tenha algum efeito prático, não sei se terá. Eu acho que essa não é a nossa principal preocupação. Isso é uma preocupação deles, para quem isso não está funcionando. Para nós, a principal preocupação é conseguir recriar um movimento forte, importante, com grande mobilização pelos ideais de progresso social e de independência econômica, de independência na área internacional. O que passa necessariamente pela América Latina. Não há, o que eu dizia sempre é o seguinte, olha, eu não estou falando isso para agradar ninguém, não, porque às vezes eu falando que o Brasil sempre é muito grande, o Brasil é grande, o Brasil é metade da América do Sul, em território, população, etc., e PIB. Então, disse, olha, o Brasil é grande, tem dúvida. E sempre achei que o Brasil tinha que agir como um país grande, mas o Brasil não é grande o suficiente para o mundo de blocos em que a gente vive. Agora, a América Latina a América do Sul é. Então é muito importante a gente ter consciência de que a gente precisa reforçar cada vez mais essa unidade, trabalhar por isso e fazer. Nós fizemos isso com base numa visão plural. O presidente Lula era muito amigo do Chaves, mas ele recebia o Uribe, cada vez que o Uribe tinha um problema, ele vinha para Brasília, não ia para Washington, porque ele sabia que quem podia ajudar e quem ajudava, de fato, a resolver as coisas pacificamente era o presidente Lula. Depois, já no governo da presidenta Dilma, nós reforçamos, já tinha sido criado no governo do Lula, mas nós reforçamos o Conselho de Defesa Sul-Americano, que era uma coisa também nova, única, e eu dizia assim, o que o Brasil precisa, como ministro da Defesa, eu dizia, pensando na América do Sul, dizia, olha, dissuasão para fora, cooperação para dentro. Aqui não precisa pensar, não existe hipótese A, B, C de guerra aqui na região, a não ser que o país esteja sendo usado por uma potência estrangeira, submetido, sei lá. Mas, enfim, então eu acho isso, quer dizer, nós não temos possibilidade de termos um verdadeiro desenvolvimento com equidade social, com autonomia, se não for com o conjunto da América do Sul e da América Latina. Agora, o México é uma luz de esperança que faz a gente projetar mais para o norte essa possibilidade de integração. Não será fácil, sempre haverá reação. Ninguém, o título daquele filme do Spielberg, O Império Contra-Ataca, ele está sempre pronto a contra-atacar. Sempre pronto a contra-atacar, e de formas diversas. Eu não gosto nem de usar a palavra império, porque é muito assim,
estigmatizada e muito simplificadora, porque na realidade as coisas são um pouco mais complexas, mas esse Estado profundo e as pessoas que o seguem, o capital financeiro, ele está sempre pronto a contra-atacar, sempre que você... E ele utiliza principalmente ele faz o ataque como ele fez aqui sem dar um tiro, porque ele contou justamente com aquilo que durante a Segunda Guerra Mundial se chamava a quinta coluna, né? Que é os que estavam associados à ideia, os que vivem da dependência, aqueles setores da elite brasileira e da classe dominante brasileira, não são todos, mas há setores importantes para os quais a dependência é uma condição de existência, para eles. Então, esses setores, fatalmente, uma grande rede de televisão, talvez seja o maior exemplo disso, e é o que nós temos enfrentado. Agora, é difícil dizer como as coisas se passam, em cada país isso se passa de maneira diferente, né, no Chile foi de uma forma, no Equador de outra, não sabemos ainda qual é o desenlace final dessas coisas. Na Argentina vimos essa grande vitória do Alberto Fernandes, eu tive o prazer de estar lá e compartilhar. Como será no Brasil, não sei, mas será. A gente pode ter certeza o seguinte: não vencerão o povo. O povo existe, o neoliberalismo é forte, mas o povo é mais forte. Muito obrigado.